agradecer a todos aqueles que participaram da aula aberta, tá? Vocês foram muitos e eu fiquei muito feliz com a participação de vocês na aula aberta. Vocês gostaram? Teve uma aula aberta na Sala Jaú sobre as cartas persas e muitos de vocês estavam lá. Acho que o Vitor também estava, a Viviane. Fiquei muito feliz. Bom, agora foi. Então, vocês estão vendo a minha tela? Tudo certo? Sim? Eu vou tomar isso como um sim, que eu não consigo mais ver vocês a partir desse Estamos momento. vendo. Sim, tá certinho. Tá ótimo, muito obrigada. Então, sejam muito bem-vindos a mais este encontro do Clube de Leitura da Mislité. Estamos no nosso terceiro encontro, a gente já fez toda a primeira parte. Para quem está chegando hoje, não se preocupem, eu vou mandar os 2 encontros anteriores, gravados, as gravações. Nós já vimos o Cândido, as cartas persas de Voltaire, e agora, no encontro de hoje, que não está acontecendo no dia 1º, mas no dia 8, a gente vai falar das ligações perigosas de Laclos, e com isso, na verdade, a gente vai concluir todas as leituras do século XVIII, que é o que a gente chama o século das luzes, né? E é um século muito importante, porque é um século que, enfim, é o século no qual a literatura e a filosofia se unem, né? Estão unidas. Não tem essa distinção entre literatura e filosofia. Então, vou só prosseguir, não vou ainda introduzir as próximas aulas, isso a gente vai ver depois. Eu vou falar então das relações perigosas ou ligações perigosas, dependendo da tradução, de Choderlos de Laclos. Elas foram publicadas bem no final desse século XVIII, em 1782, então apenas 7 anos antes da Revolução Francesa. Esse elemento é muito importante, tá, para a compreensão dessa obra. É uma obra que vai falar da sociedade do antigo regime francês, que é uma sociedade extremamente estratificada, tá? O termo classes sociais é um pouco anacrônico, porque esse termo vai ser cunhado só no século XIX, mas a gente pode usá-lo para entender um pouco o que eu quero dizer. A sociedade ela é muito dividida e profundamente desigual, e a gente tem de um lado a alta, né, a nobreza, que concentra todas as riquezas e que ainda por cima não paga os impostos. A gente tem uma burguesia que está em ascensão, que vem ganhando força, que vem acumulando riquezas também e que está muito descontente com os impostos que recaem todos sobre ela. E a gente tem também, claro, o clero, que conduz a vida religiosa e moral da sociedade naquele período. E por outro lado, é evidente que a gente tem toda a massa de pessoas, de camponeses essencialmente, mas também operários, vivendo em situações extremamente difíceis. O século XVIII é um século difícil para a França em termos geopolíticos. A França vai perder muitas guerras importantes, como aquela Guerra dos 7 Anos que eu tinha comentado na aula sobre o Cândido. E a França passa por alguns períodos de fome, então tem alguns invernos muito rigorosos. Então é um período de muitas privações para grande parte da população e uma minoria, que é a nobreza e a aristocracia, que vive não confortavelmente, que vive de uma maneira muito, com muita ostentação, de uma maneira que até hoje é difícil da gente acreditar. Então, só a título de comparação, eu gosto de dar um dado histórico para vocês entenderem as discrepâncias, tá? Uma vela, uma vela, ela custava o equivalente a 1 semana de trabalho de um operário ou de um camponês, aproximadamente. Então, o camponês e o operário teriam que trabalhar 1 semana inteira para conseguir juntar o dinheiro necessário para comprar uma única vela, tá? E de um lado a gente tem isso, e por outro a gente tem aqueles salões, na época ainda não havia eletricidade. Então, por exemplo, a Galeria de Glace, la Galerie de Glace em Versalhes, a Galeria dos Espelhos, né, de Versalhes, ela é cheia de lustres, não sei se vocês notaram. E são os lustres, na verdade, que eram a grande ostentação daquela galeria, porque a quantidade de velas
Ali era impressionante, então para você manter aquele salão inteiro iluminado custaria uma fortuna. Então as velas, na verdade, eram um indicativo também do poder aquisitivo daquela pessoa. A gente não pensa muito nisso, não faz parte da nossa realidade, mas na época isso era muito importante. Se vocês assistirem ao filme, eu recomendo que vocês o façam. Tem um filme muito bom chamado Ligações Perigosas, feito pelo Stefan Frears. Eu vou mostrar aqui o cartaz. Aqui, esse é o cartaz do filme, então eu recomendo que vocês assistam a esse filme se ainda não o tiverem feito, e se faz tempo que vocês assistiram, assistam de novo ao filme, porque é realmente um filme muito bom, e historicamente falando, eles conseguiram contextualizar muito bem esse período, tá? Que é o período das relações do final do século XVIII. E a gente vê em várias cenas personagens acendendo as velas, e não é por acaso, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Até aí tá tudo bem, deu para entender que é um século muito marcado por essas desigualdades sociais. Essa obra vai ter um impacto que é difícil de estimar o quanto, né, qual foi o impacto, mas tem um impacto sim também na Revolução Francesa, porque ela vai contribuir para deteriorar consideravelmente a reputação da nobreza, da aristocracia. Porque ela vai oferecer um retrato da aristocracia que é uma aristocracia totalmente amoral, tá? É uma aristocracia que egoísta, ociosa e que não tem nenhum pingo de preocupação com os outros, tá? Nem os mais desfavorecidos, mas nem mesmo dentro da própria aristocracia com os mais velhos ou os mais novos, por exemplo. Então, é uma obra que, quando foi publicada, causou um escândalo tremendo. Ela foi imediatamente traduzida para o inglês. Então, em 1783 já sai uma tradução para o inglês dessa obra. E vai ser um escândalo, tá? Tremendo. A aristocracia vai ficar horrorizada e vai falar, mas quem é esse Laclos que tem coragem de falar essas barbaridades sobre a gente? Quem é ele? Quem ele pensa que é para falar assim da elite? E quem é então esse Laclos? Laclos é uma figura muito interessante, vou falar uma palavra ou outra sobre ele, porque ele é muito desconhecido enquanto autor, e isso se explica pelo fato dele ser o autor de uma obra só. Ele só escreveu As Relações Perigosas, é o grande romance que ele escreveu, e se vocês forem olhar, recentemente a USP, o Laboratório de Estudos do Romance, lançou uma lista de 15 livros, 15 romances que todo mundo deveria ler ao longo da vida. Então, 15 romances mais importantes para a história do romance, e As Relações Perigosas está nessa lista. Segundo vários críticos, não só franceses como estadunidenses, por exemplo, muitos deles consideram que As Relações Perigosas são o romance mais bem escrito do mundo, tá? Da história do mundo, não sei, mas da literatura ocidental. É muito impressionante dizerem isso, e é mais de um crítico que diz isso. Isso se deve, na verdade, à composição do romance. Então, é um romance que tem uma composição extremamente detalhada, muito calculada. O romance é composto por cartas, tá? As cartas são numeradas e elas estão colocadas numa ordem que pode parecer, à primeira leitura, uma ordem só cronológica, mas não é isso, porque em algumas cartas o autor apresenta umas cartas antes de outras, então ele faz uma escolha. E esse autor era, na verdade, um militar. O Choderlos de Laclos era militar. Ele, dentro da escola militar, ele se especializou no domínio da artilharia, que é o mesmo, inclusive, a mesma especialização que um certo Napoleão Bonaparte. Não sei se vocês conhecem ele de nome. Inclusive, o Laclos chegou a ser general do Napoleão e lutou do lado dele em algumas campanhas, tá? Então, o Laclos é um homem do exército. Ele fez a mesma escola que o Napoleão Bonaparte vai fazer. Ele é mais velho que Napoleão, ele é uma geração anterior ao Napoleão, mas ele é um pouco do mesmo meio. Então, tanto ele quanto Napoleão Bonaparte vieram da pequena nobreza, uma nobreza que não tem terras, uma nobreza que comprou um título de nobreza, por isso que ele tem a partícula de.
E como ela comprou esse título e ela não tem terras, ela precisa encontrar uma forma de sobreviver. Lembrando que a nobreza, em teoria, os nobres não podem trabalhar. E uma coisa que começa a ser feita a partir do século XVIII é entrar para o exército. Então, Choderlos de Laclos, como ele tem habilidades matemáticas notáveis, ele acaba entrando no concurso, ele passa no concurso e ele entra muito novo ainda, adolescente, na escola militar, como Napoleão Bonaparte. Foi realmente a mesma carreira, assim, o mesmo trajeto. E quem era muito, muito bom em matemática normalmente se especializava em artilharia, que exige habilidades geométricas, exige muita precisão. E o Laclos, então, faz essa especialização. E ele tem sonhos de aventura, o que ele mais quer é viajar pelo mundo todo. E é tudo que ele não vai fazer na vida dele, porque como a França vai perder a Guerra dos 7 Anos, com essa perda, né, com essa derrota, ela perde também as colônias. Então, por exemplo, Canadá, entre muitas outras. Então, esses sonhos de viagem do Laclos são frustrados e ele acaba se resignando a uma vida muito menos divertida, enfim, não sei qual o termo, talvez eletrizante do que ele tinha imaginado. Ele vira, de certa forma, inspetor de fortalezas, ele acaba tendo que idealizar fortalezas. Como isso não lhe convém muito, ele também inventa muita coisa. Ele é um homem visivelmente com uma mentalidade, né, uma mente muito ativa, e ele acaba criando umas coisas. Ele desenvolve uma bomba, o que não é muito legal. Ele desenvolve uma bomba que depois vai ser o surgimento das bombas modernas, aquelas que serão usadas depois na Primeira Guerra Mundial. Então ele desenvolve essa tecnologia de guerra, uma tecnologia bélica. Ele também dá a ideia de numerar as cidades, eu gosto muito de dizer isso, mas a ideia de numerar as casas numa cidade partiu dele, porque ele ficava horrorizado com a confusão das cidades grandes, e como ele gostava muito de cartas, vocês imaginam na época como era endereçar a carta a alguém. Você colocava o nome da rua, mas não tinha um número para as casas. Então o Laclos deu essa ideia, e então ele é um homem cheio de criatividade, e ele desenvolveu por 5 anos esse romance que ele escreveu. Ele inclusive solicitou folgas do exército para poder escrever, consolidar, revisar esse romance que ele escreveu, então com muita dedicação, com muito cuidado. Então é um homem com essa vida, uma vida um tanto inusitada. Não era um libertino, apesar do romance dele ser considerado um romance libertino. Ele era um homem de família que se casou por amor, o que para aquele século também era muito inusitado, muito original. Ele se casou com uma mulher que era muito mais nova do que ele, 20 anos mais nova, e com a qual ele trocava lindas cartas de amor, tá? E um último dado que eu acho muito relevante para a nossa análise é que o Laclos escreveu, antes da Revolução Francesa, um ensaio a respeito da educação das mulheres. O século XVIII é um século que vai pensar muito a questão da educação. Tem um livro do Rousseau chamado de l'Émile de l'Éducation, tá? Que é o nome, o Emílio da educação. Então é como se fosse um romance, mas sobre a didática, sobre a aprendizagem. E é um romance, na verdade, do Rousseau muito duro com relação às mulheres. Tem um capítulo, que é o capítulo 10, inteiramente dedicado à questão da educação feminina. E esse capítulo é muito rigoroso. O Rousseau diz, resumidamente, que ele não defende que as mulheres recebam a mesma educação que os homens. Ele defende que continue sendo uma educação diferenciada, voltada para os assuntos da casa, do lar. E o Laclos, que é um grande admirador do Rousseau, vai escrever esse da educação das mulheres um pouco em resposta ao Jean-Jacques Rousseau, como uma maneira de dizer que não é só isso que as mulheres devem aprender. Então, na educação das mulheres, o Laclos defende que, na verdade, as mulheres deveriam sim receber a mesma educação que os homens. É um texto, quando ele foi publicado, as pessoas riam, tá? Dessa ideia. Achavam um absurdo. Por que uma mulher deveria receber a mesma educação que um homem? Pra quê?
E ele dizia que metade da sociedade é composta por mulheres e que elas têm a função de educar os seus filhos, sejam eles homens ou mulheres. Então, que se uma sociedade não cuida da educação das mulheres, ela está fadada ao fracasso. E no fim ele foi um pouco visionário nesse sentido, porque poucos anos depois veio a Revolução Francesa, que acabou com aquela sociedade do antigo regime, tá? Então Laclos era muito crítico a respeito da educação que as mulheres recebiam. Entre os filhos que ele teve, ele tinha algumas meninas e ele fez questão que elas fossem educadas como os rapazes da família. Então isso é a introdução sobre o Laclos. Qualquer dúvida depois vocês me falam, tá? E agora a gente vai falar então de Liaison Dangereuse. Esse é o cartaz do filme de 1988, comemorando o bicentenário, tá, da Revolução Francesa, a data de lançamento de estreia não é à toa. E esse romance, esse livro, então, trata, como vocês podem ver no cartaz, na imagem do cartaz, de um triângulo amoroso. Tá? Então vamos ver que triângulo é esse. Nós temos um casal de libertinos, tem o Vicomte de Valmont e a Marquise de Merteuil. Então a Marquesa tem um estatuto, né, um título de nobreza maior, mais elevado do que o do Visconde. O Visconde é menos do que Marquesa, tá? Ele é inferior nesse sentido. Ela é mais velha e os dois são libertinos. No romance, eu estou simplificando um pouquinho, mas no romance o Valmont representa uma libertinagem que é a libertinagem mundana, a libertinagem assim dos prazeres. Então ele gosta dos prazeres ditos da carne, ele é uma pessoa mais sensual, mais sensorial e ele realmente tem prazer com isso. Não é o caso da Marquise de Merteuil, que representa ela uma libertinagem muito mais cerebral. O que seria uma libertinagem cerebral? Libertinagem é uma das formas possíveis da liberdade, tá? É uma das maneiras de expressão da liberdade. Enquanto a origem da palavra libertino significa aquele que é liberto. E que se liberou do quê? Na verdade, do pensamento religioso. Então, a pessoa que é libertina no século XVIII, se ela não for da libertinagem mundana, se não falar da vida dela, essencialmente sexual, a gente está falando, na verdade, da mentalidade. E significa que é uma pessoa que pensa sem pensar na religião. Ela pensa fora do dogma religioso. Então, nessa perspectiva, por exemplo, o Isaac Newton, que falava da lei da gravidade, né, seria um libertino dentro dessa perspectiva, porque ele pensava fora do dogma religioso, tá? Ele pensava, no caso, a física. Então, essa é a origem do libertino. E a Marquise de Merteuil, ela representa muito essa libertinagem que é, então, cerebral, muito estratégica, muito racional. E o Valmont é aquele que tem mais prazer, tá? Isso é uma maneira também do Laclos de dizer que as mulheres, por mais que elas se emancipem, o prazer lhes é negado. Tá? As mulheres não têm, nem as emancipadas, como é o caso da Marquise de Merteuil, têm direito aos prazeres da carne nessa sociedade, tá bom? Nem mesmo uma libertina consegue usufruir disso, tá? Então isso é um dado importante. Então esse casal, eles são amigos, já tiveram um casinho, a gente não fica muito bem claro o que era, mas a gente entende que eles tiveram uma relação amorosa, digamos assim, mas quando o romance começa, essa relação foi substituída por uma relação de amizade, e eles decidem, na verdade, corromper pessoas. Então a Marquesa de Merteuil, ela tem um plano, mas eu vou falar primeiro do plano do Vicomte de Valmont, que é mais simples. Ele quer simplesmente seduzir essa daí, que é a Madame de Tourvel, tá bom? A Madame de Tourvel é, então, uma moça que é profundamente devota. Ela é muito religiosa e ela é autenticamente devota. Um instantinho, só vou deixar entrar a Ivone.
Então, vou voltar lá pro slide. Vocês estavam vendo o slide direitinho? Tava tudo certo? Então tá bom. Voltando aqui pro slide. Sempre que eu volto, ele volta do começo, desculpa. Então, estávamos falando da Madame de Tourvel. Então, a Madame de Tourvel é uma jovem de 22 anos, recém-casada. Ela não tem título de nobreza, como vocês podem ver. Ela é nobre, mas ela não possui um título. Ela é madame, então ela é menos nobre, por exemplo, que a marquesa. Ela é mais jovem e ela está, então, casada. Portanto, o cometer, ceder aos avanços do Valmont implicaria adultério. Mas, além de ser casada, ela é uma mulher profundamente religiosa, autenticamente religiosa. Ela acredita realmente na religião. Tá? Então é por isso que para ela é muito difícil, seria assim, intolerável ela ceder. E o Valmont gosta desse desafio, ele acha esse desafio muito excitante. E por quê? Porque na verdade ele está desafiando através dela Deus. Isso é o que ele diz várias vezes no romance. Ele vai dizer: meu inimigo não é o marido dela, é Deus. Porque se ela ceder aos meus avanços, é porque, na verdade, ela renegou a religião. Eu fui mais forte, mais poderoso do que Deus, do que o medo de Deus e do castigo e tudo mais. Então, isso é o Valmont. Tá? Nesse sentido, ele encarna muito bem o libertino, tá? O libertino que tenta pensar um mundo sem Deus. Tá? Então, isso é o Vicomte de Valmont e o projeto pessoal dele. Já a Marquise de Merteuil, ela tem um projeto totalmente diferente. Ela quer corromper essa Cécile de Volanges, tá? Simplesmente porque a Cécile de Volanges é a noiva de um ex-amante da Marquise de Merteuil, um ex-amante que a trocou por outra mulher. Ela ficou com muita raiva e ela quer que o Vicomte de Valmont corrompa, seduza a Cécile de Volanges. E o Valmont inicialmente nega esse pedido porque ele está muito ocupado com a sedução da Madame de Tourvel. Então, a Marquise de Merteuil vai aproveitar uma queda, digamos assim, que a Cécile de Volanges tem pelo Chevalier d'Anceny e que é recíproca. O Chevalier d'Anceny também está totalmente encantado pela Cécile, tá? Então, nós temos 3 tramas, porque nós temos a trama da Cecília, apaixonada pelo Chevalier d'Anceny, mas que vai ser depois desvirtuada pelo Visconde de Valmont. Temos a trama da sedução da Madame de Tourvel pelo Visconde de Valmont. E a terceira trama, não menos importante, é essa relação de amizade entre o Valmont e a Merteuil, os dois libertinos, que vai se deteriorando conforme a história vai avançando. E a grande incógnita desse romance, a grande pergunta, e esse romance não responde, tá? Ele deixa ela em aberto, é se, afinal de contas, o Visconde de Valmont vai se apaixonar pela Madame de Tourvel. Então, só voltando aqui para vocês verem o casalzinho, esse daqui. Então, a dúvida é saber se o Visconde de Valmont se apaixona de verdade pela Madame de Tourvel ou se é só uma encenação, se ele está até o final dizendo para ela que ele a ama só para conquistá-la, porque é essa a estratégia dele. Para fazer com que ela se apaixone por ele, ele fica repetindo que ele a ama. Claro, de maneiras diferentes, mas essa é a estratégia essencial assim, da tentativa de sedução dele. E a teoria da Marquise de Merteuil é que, sem perceber, ele se apaixona por ela. E ele não tem coragem de admitir isso. Então ele nega até o fim, até a morte, que ele está apaixonado pela Madame de Tourvel. Mas essa é a grande questão do romance. Afinal, ele se apaixona sinceramente por ela ou não. Tá? Ou seja, a questão do amor está dentro dessa história. É uma história sobre relações sociais, relacionamentos. Fala muito de hipocrisia das relações, tá? Hipocrisia das relações.
o fato de não se poder confiar muito nas pessoas, e também das aparências, né? Como as aparências têm que ser mantidas a todo custo. Isso são temas do romance. Mas como é um romance do final do século XVIII, a gente começa a perceber que o amor começa a se tornar uma temática amorosa. E isso não era muito caso antes. E é interessante porque no começo do século XIX, a grande corrente, né, artística é a corrente do romantismo. E aí sim o tema principal de toda a arte vai ser o amor. Então, como a gente está bem no finalzinho daquele século, a gente já percebe que a questão do amor, estar apaixonado ou não, já começa a ser um tema literário, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês uma carta dessa Marquise de Merteuil, que aqui está interpretada pela maravilhosa Glenn Close, que fez um papel excelente. Muito impressionante a atuação dela nesse filme. E ela é a libertina, como vocês podem ver nesse close, inclusive, e ela escreve uma carta exatamente no meio do romance, e é uma carta onde ela conta como ela se construiu. É uma carta muito importante. Então, é uma carta datada do dia 20 de setembro de 1700 e bolinha. Esse bolinha é muito importante porque o Laclos quer dizer que poderia ter acontecido em qualquer momento desse século, tá? 18, é isso que quer dizer. Não tem uma data específica. É como se aquela sociedade nunca fosse mudar. Mal sabia ele que ia vir uma revolução, tá? Mas no momento em que ele escreve, ele acha impossível que essa sociedade mude, embora para ele é necessário. Então a Marquesa, ela escreve isso ao Visconde de Valmont, que no fim das contas é o seu único confidente, é a única pessoa com que ela pode ser minimamente verdadeira, minimamente sincera. Vocês vão ver, nessa carta ela diz como ela tem sempre que se esconder, né? Ela vive às escondidas. Então, ela faz primeiro uma diferença entre o que é ser uma libertina mulher e um libertino homem. Então ela diz que ele combate sem risco. Esses são os homens, tá? Deveis agir sem precaução. Para vós, homens, as derrotas são apenas vitórias a menos. É uma boa frase essa, né? Para vós, homens, as derrotas são apenas vitórias a menos. Nessa partida tão desigual, nossa sorte é não perder e vossa desgraça não ganhar. Então, segundo ela, é uma partida desigual. Ela vai falar muito disso, tá? De guerra entre os sexos. Para ela é exatamente isso que acontece. E ela diz que a partida é desigual porque as mulheres não têm as mesmas chances que os homens, simplesmente porque, por exemplo, elas não receberam a mesma educação, tá? Mesmo que eu vos concedesse tantas qualidades quanto a nós, como precisaríamos ainda ultrapassar-vos pela necessidade em que estamos de fazer delas um uso contínuo. Então, na verdade, o que ela quer dizer é que mesmo se originalmente os homens e as mulheres tivessem as mesmas qualidades, e ela acha que não, ela acha que as mulheres possuem mais qualidades que os homens, ela diz que elas ainda precisam usar essas qualidades continuamente. Por exemplo, a qualidade de observação, a qualidade da dissimulação, tá? Esse tipo de qualidade. Elas são obrigadas a usá-las sempre para se proteger. Caso contrário, é a desgraça delas. Desculpa, mais uma vez eu vou interromper aqui a apresentação só para deixar a Priscila entrar. Então, voltando aqui para a apresentação, vocês estão vendo o meu slide? Sim? Estamos. Obrigada. Então, vamos lá. Então, essa é a carta 81, esse é o começo da carta. E aí ela vai explicar, ela vai dar alguns exemplos disso. Ela diz, por exemplo, se a mulher infortunada for a primeira a sentir o peso da cadeia onde ela vive, tá? Onde as mulheres vivem, que riscos não correrá ao tentar subtrair-se ou simplesmente se ousar sacudi-la, sacudir a cadeia na qual vive. No começo do romance, é um romance que tem muitas mulheres, tá? As personagens são todas mulheres, com exceção de dois, que é aquele Chevalier d'Anceny que eu mostrei e o Visconde de Valmont. O resto é tudo mulher.
Só que todas as mulheres de fato vivem presas, tá? Enfim, em gaiolas, se você gaiolas de ouro talvez, mas elas estão sempre amarradas, né, com uma série de amarras. E aí ela diz que riscos uma mulher não corre quando ela tenta se subtrair dessa cadeia ou só sacudir a cadeia. Sem dúvida, ireis negar essas verdades que a evidência tornou triviais. Entretanto, se, no meio de suas frequentes revoluções, minha reputação se manteve pura, não deveis concluir daí que, nascida para vingar o meu sexo e dominar o vosso, eu soube criar para meu uso meios até então desconhecidos. Então, a Marquise de Merteuil, ela vê como uma missão dela a vingança. Então, ela acha que ela realmente nasceu para vingar o sexo feminino, tá? E dominar o sexo masculino. E ao longo do romance, ela vai em alguns momentos, por exemplo, ela vai pegar o Prévan, que é um outro libertino, que é responsável por ter arruinado a reputação de muitas mulheres, e ela resolve, por exemplo, se vingar dele. E ela vai armar para cima dele, para que as mulheres que ele atacou sejam vingadas. E a justificativa dela é que a reputação para uma mulher é muito mais importante do que a reputação para um homem. Porque um homem de má reputação, como é inclusive o Visconde de Valmont, tem um lugar na sociedade. Ao passo que uma mulher de má reputação não tem lugar nessa sociedade, não tem espaço, ela é ostracizada. Então, a Marquise de Merteuil, que vive libertinamente, é certo, ela faz isso às escondidas, e o Visconde de Valmont vive abertamente como um libertino, e ele é aceito, tá? Então, tem diferenças aí essenciais. Então, ela diz que se ela conseguiu manter a reputação dela pura, apesar de tudo que ela fez, é porque ela soube criar meios desconhecidos. E ela vai contar um pouquinho quais são esses meios, tá? Nessa segunda parte aí. Ela diz o seguinte: digo meus princípios e digo-o de propósito, porque não são, como os das outras mulheres, devidos ao acaso, recolhidos sem exame e seguidos por hábito. Os princípios dela, né, são frutos de minhas profundas reflexões. Criei-os, posso dizer, pois, que são coisa minha. Então, nessa carta, a gente vê a história de uma mulher que é autodidata. É isso que ela quer dizer. Ela examinou, ela refletiu acerca dos princípios dela, tá? E ela criou um modo de vida dela. E aí ela vai contar a história dela, dizendo que ela entrou na sociedade num tempo em que, ainda solteira, eu me sentia voltada por estado o quê? O estado da condição feminina, tá? Ao silêncio e à inanição. Vocês veem como é uma carta dura, né? Ela diz que a posição da mulher solteira na sociedade o lugar dela é o silêncio e a inanição. Soube aproveitar-me disso para observar e refletir. Isso é muito interessante, porque aqui a gente tem os dois princípios básicos da filosofia de Descartes, o filósofo René Descartes, que dizia que para você conseguir tirar qualquer conclusão, né, o método científico dele era esse. Era primeiro a observação, para depois você chegar a uma reflexão, você produzir uma reflexão. Então a reflexão deveria nascer da observação. Não só, tá? Ele diz muito mais do que isso, mas quando ela fala de observação e reflexão, ela está fazendo referência a ele. Então vocês veem como ela é realmente muito mais cerebral em termos de libertina do que o Visconde de Valmont, tá? Enquanto me julgavam estovada ou distraída, realmente escutando pouco as palavras que se desvelavam em dirigir-me, eu recolhia com cuidado as que procuravam esconder-me. Então ela tenta entender o que não é dito, ela tenta entender o que está por trás do que aquela sociedade revela. E nesse sentido é uma carta, esse romance dialoga e muito com o romance das cartas persas, tá? Que falava, lembra, das aparências, né, da diferença entre o ser e o parecer. Então ela tem toda a consciência que ela está numa sociedade de aparências. Então que aquilo que as pessoas mostram não é aquilo que elas de fato são.
E ela percebe isso com muita clareza. Então ela tenta estudar, analisar as pessoas para entender tudo aquilo que não é dito. Essa útil curiosidade, servindo para me instruir, me ensinou a dissimular. Ou seja, já que tudo é aparência, ela tem que aprender a dissimular. Se sentia qualquer mágoa, aplicava-me a assumir um ar de serenidade e até de alegria. Levei o zelo ao ponto de me causar dores voluntárias para procurar, durante esse tempo, a expressão do prazer. O que isso quer dizer? No filme eles adaptaram muito bem essa cena. A Marquesa diz que ela conseguia enfiar um garfo na mão dela, se eu não me engano, enquanto ela sorria. Então, num jantar, ela sorria, enquanto isso ela estava enfiando um garfo na carne dela, tá? Ou seja, ela estava escondendo as emoções dela verdadeiras, né? Porque ela estaria chorando ou manifestando dor. E não era isso que ela mostrava, ela demonstrava uma sensação, uma cara de prazer, uma cara amigável, tá? Então, ela aprende essencialmente a dissimular, e o que ela quer dizer é que é só graças a essa habilidade que ela desenvolveu, a da dissimulação, que ela conseguiu viver nessa sociedade. Porque era uma sociedade extremamente opressora e que não a permitia viver como ela queria. E a gente vai ver no romance, tem alguns exemplos de mulheres que vivem nos conformes, dentro daquilo que a sociedade espera delas, e elas são todas profundamente infelizes, tá? Inclusive, elas morrem, uma de verdade, as outras simbolicamente. Então, o que o Laclau quer dizer é que a vida que a sociedade oferece às mulheres no século XVIII não é uma vida que vale a pena ser vivida. E a Marquise de Merteuil toma consciência disso muito cedo, e ela prefere, então, viver às escondidas, mas sabendo que, para a sociedade, ela deve aparentar ser muito moralista, né? Ser exatamente aquilo que a sociedade espera dela. Então, ela é uma atriz, uma excelente atriz. Então, isso era a carta 81. Eu fui um pouquinho rápido, peço desculpas, mas é só por conta do tempo mesmo, porque eu ainda quero que dê tempo da gente analisar um pouco, pelo menos, a próxima carta, que é a carta do Vicomte de Valmont à Présidente de Tourvel. Então, só mais uma observação. Eu acho que tem gente que entrou depois, não sei mais em que momento a Pri e a Ivone entraram, então eu vou tentar resumir novamente aqui só um pouquinho a relação do Vicomte de Valmont com a Présidente de Tourvel. O Visconde de Valmont, então, é um nobre. Isso é importante também porque a função da aristocracia até o século XVIII era a guerra, era a função bélica. Era, inclusive, a grande justificativa, tá? Era o que justificava a existência da nobreza, dessa aristocracia que não podia trabalhar, mas que ainda assim era muito rica e não pagava impostos. Então, uma das justificativas é que a função dessa aristocracia era a segurança, era garantir a proteção do reino, né? E dos vassais, porque normalmente os nobres, eles tinham uma terra e eles eram responsáveis por aquela segurança. E se o rei precisasse de uma segurança maior, no caso de uma guerra realmente, aí eles eram convocados com o seu próprio exército. Isso vai mudando lentamente, começa no século XVII, mas no século XVIII, muito rapidamente as pessoas percebem que em vez de lutar as guerras só com nobres que não são necessariamente formados para isso, percebem que na verdade é muito mais interessante e estratégico você usar pessoas formadas nisso. E as pessoas formadas não são as melhores, não são necessariamente os nobres. Então, o que acontece? O exército ele vai se profissionalizando. Por isso que a gente assiste ao surgimento de várias escolas militares, nas quais, por exemplo, o Laclau e o Napoleão Bonaparte estudaram. Então, o Laclau é fruto dessa mudança social, porque ele era de uma aristocracia pequena, nobreza. A gente nem diria que ele é de fato um aristocrata, porque ele não podia viver como tal. Ele não possuía, por exemplo, cavalos próprios, então
Ele jamais poderia ter um exército ou participar dessa função bélica se não fosse pela educação dele, tá? Mas o que acontece? O Vicomte de Valmont faz parte de uma aristocracia que perdeu essa função do combate. E aí o que acontece? O combate foi desviado, a luta passou a ser a luta no campo afetivo, tá? A conquista não é mais a conquista territorial, e sim a conquista amorosa. Tanto é que as cartas do Vicomte de Valmont são sempre profundamente bélicas, com vocabulário de guerra, com técnicas, com citações de grandes batalhas e estratégias. É claro que o Laclos, que era militar, conhecia muito bem, dominava muito bem esse vocabulário, esse léxico todo da guerra, mas ele escolhe fazer com que o Valmont conte tudo isso, tá? Por quê? Porque o combate do Valmont, no fim das contas, se limita a isso, a conquista amorosa, tá bom? Então, nesta carta, essa carta ela vai encerrar a primeira parte do romance. O romance tem quatro partes. E ele está tentando, então, seduzir a presidente de Tourvel, que, como eu disse, é casada. O nome dela é Présidente, não é o nome de fato, é a função do marido dela. O marido dela é Président. Isso era uma função, não era presidente da república, claro, era uma função dentro do domínio jurídico, tá? Inclusive, no romance, ele está conduzindo um processo na Borgonha. E é por essa razão que ela está longe do marido dela e ela se hospeda na casa da tia do Valmont. E é lá que o Valmont a vê, e ele acha ela maravilhosa, e inclusive a vítima perfeita, ideal, porque ela é casada, embora esteja sem o marido dela, e ela é profundamente devota. Então, através dela, ele desafia Deus e a religião, tá bom? E qual que é a estratégia do Valmont? Como eu disse, a estratégia do Valmont para seduzi-la é usar o discurso amoroso. Então, ele sempre finge estar apaixonado por ela, tá? A Tourvel acha isso muito impertinente, ela acha que não é de bom tom, é claro, e ela pede para o Valmont ir embora da casa da tia dele. E o Valmont vai embora muito a contragosto, e ele diz: eu só vou se você me autoriza a descrever. Se você não for escrever, então eu não vou embora. E se você não receber minhas cartas e não responder, eu volto. Então ela consente, ela aceita, muito relutantemente, receber as cartas do Valmont. E essa é então a primeira carta que ela recebe, a primeira carta que ele escreve, depois dele ter ido embora da casa da tia, tá? Será que alguém poderia ler para mim essa carta, em português mesmo? Eu posso ler. Muito obrigada. Depois de uma noite tempestuosa, durante a qual não preguei o olho, depois de me sentir incessantemente, ora na agitação de um ardor que tudo devasta, ora na profunda aniquilação de todas as faculdades de minha alma, que venho buscar junto de vós, Senhora, a calma de que necessito e da qual, no entanto, não espero já poder desfrutar. Com efeito, a situação em que me encontro ao vos escrever faz-me conhecer, mais que nunca, a força irresistível do amor. É-me difícil conservar suficiente domínio de mim mesmo, a fim de trazer ordem às minhas ideias, e já prevejo que não terminarei esta carta sem ser obrigado a interrompê-la. Só mais um pouquinho. Mas qual? Não posso eu esperar que compartilheis algum dia o desassossego que suporto neste momento? Ouso crer, entretanto, que, se bem o soubesseis, a ele não seríeis inteiramente insensível. Acreditai em mim, senhora. A fria tranquilidade, o sono da alma, a imagem da morte não levam à felicidade. Apenas as paixões ativas podem fazê-lo. E apesar dos tormentos que me fazeis experimentar, acredito poder afirmar sem medo que neste momento sou mais feliz que vós. Muito obrigada. Já a gente continua. Até o momento, eu queria muito que vocês me respondessem. Como eu disse, eu não consigo ver o chat agora, senão vocês perdem a visão da carta. Vocês acham até o momento que se trata de uma carta de amor?
Qual a opinião de vocês? Vocês acham que ele está declarando o amor dele? Não estou nem dizendo se é autêntico ou não, né? Se esse amor é sincero ou não. Mas como que é esse discurso? Parece uma carta de amor? Parece que ele tá cobrando ela. Sim. Eu acho que assim, ele declara o amor dele, mas ele cobra ela, como se ele quisesse ser correspondido por ela. É a leitura que eu faço. Exatamente, isso é muito importante. Assim, ele cobra reciprocidade, né? Isso. Exatamente. E ele tem um tom, como você tem razão, você tem toda a razão, um tom exigente. Né? Ele exige isso. Isso é muito interessante. Mais alguma coisa? Quando ele diz, por exemplo, né, que é uma noite tempestuosa, durante a qual ele não pregou o olho, ele se sente, ora numa agitação, na agitação de um ardor que tudo devasta, ora na profunda aniquilação de todas as faculdades de sua alma. É dramático, né? O que parece? Ele culpa ela? Um pouco, né? Parece que ele está fazendo ela se sentindo culpada, porque ele está se sentindo assim por causa da... né? Enfim, porque ele foi embora. Ela o obrigou a ir embora. O que mais? Quando ele, né? Então ele fala assim: com efeito, a situação em que me encontro ao vos escrever faz-me conhecer mais do que nunca a força irresistível do amor, né? Então tem tudo isso. Eu acho que eu tenho a impressão que ele coloca, assim, faz essa descrição um tanto quanto dramática ou exagerada, não sei se a gente pode falar dessa maneira, mas isso é proposital, porque já que ele está querendo conquistá-la, ele quase como se ele fosse um herói de romance, para que ela de alguma maneira se identifique com aquilo, ou quase como se ele fosse o herói ideal do clichê romântico, alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Muito bom. Parece que é um combate também, né? Ele parece um guerreiro, assim, exausto, né? Muito cansado, força, né? Tem aniquilação, tem um vocabulário muito domínio, certo? Eu acho também que ele se coloca muito na posição... Opa, desculpa, não coloquei o vídeo. Eu acho também que ele se coloca muito na posição de vítima, até para também tentar pegar uma parte, assim, do aspecto misericordioso que ela tem, assim, tipo, da religião. Ele diz, olha, vê como eu tô ruim, e isso tudo é por causa disso que a gente está passando, mas eu também estou enfrentando dificuldades. Eu acho nesse sentido. Excelente. Que ele apela para a misericórdia dela, se colocando como vítima. Tudo isso. Vocês estão levantando todos pontos extremamente relevantes. Tem tudo isso mesmo nessa carta. Sim. Para mim, tem um tom de muita arrogância. Tá? Tem. Eu sei mais do que você, né? Eu conheço mais do que você sobre o amor, certo? É isso, Renata? Isso, assim, é um tom arrogante mesmo, né? Total. E eu sou superior até porque eu posso amar e você não. Isso, exatamente. Uma coisa assim, né? Porque você nem amar pode. Exato, exatamente. Tem exatamente essa ideia, muito bem. Então, tudo isso que vocês viram tá certíssimo. E aqui também, né? Não posso eu esperar que compartilheis um dia o desassossego que suporto neste momento. Né? Então a gente já vai entender o que ele quer dizer com isso. Ouso crer, entretanto, que, se bem o soubesseis, a ele não seríeis inteiramente insensível. A gente vai entender do que ele está falando, tá? E aí, ele diz também, ele tem esse discurso que é libertino, é quase também militante, né? É como se ele estivesse tentando realmente trazê-la para o campo dele, que é o campo dos libertinos. Mas ela é do campo dos devotos, tá? Não tem nada mais oposto a um libertino do que uma devota. Então ele diz, quando ele diz, acreditai em mim, senhora, a fria tranquilidade, o sono da alma, a imagem da morte, que seria a imagem do Cristo, né, na cruz, por exemplo, não levam à felicidade. Apenas as paixões ativas podem fazê-lo. Ele fala de paixão, ele é profundamente provocador, né, nessa carta. Então, e apesar dos tormentos que me fazeis experimentar, acredito não poder afirmar sem medo que neste momento sou mais feliz que vós. Também é muito arrogante isso, né? Mas é uma carta, então, que fala de felicidade. É uma carta que vai falar do prazer. A gente já vai entender melhor o que ele quer dizer nesse começo, tá? Então, sim? Essa coisa
do prazer, né, assim, é como se ele provocasse, falando assim, com amor, com devoção, você não vai ser feliz, né? Você vai ser feliz com a paixão, porque assim, a paixão é que, me parece, né, assim, a paixão é que levaria ela, que é casada e religiosa, a fazer uma loucura. O amor ao Cristo, a devoção ao marido, a religião, não vai fazer ela fazer loucura. Se ele quer que ela traia, né, ao Cristo e ao marido, né, então vai ter que ser pela paixão, porque é a paixão que faz a gente fazer loucura. Exatamente. É exatamente isso, Renata. Tá certíssimo. É por esse caminho que ele vai. E ele tenta primeiro convencê-la assim, da sinceridade do amor dele por ela. Tá? A gente vai ver até que ponto é confiável. Ele é confiável. Thaís, há também uma construção retórica, me parece, para que ela ache que ela que chegou à conclusão de que ela deve agir de outra maneira, né? Sim, exato. Para que ela mesma pense nisso, né, no final. Exato, exatamente. Ele é muito manipulador, eu acho que isso fica bem claro, né, nessa carta, é o que eu esperava mostrar, pelo menos. Vamos prosseguir com a leitura? Mônica, será que você pode continuar a partir daí, por favor? Em vão me atormentais com vossos rigores plenos de desolação. Eles não me impedem de me abandonar completamente ao amor e, no delírio que me causa, esquecer-me do desespero ao qual me lançais. E é assim que desejo vingar-me do exílio ao qual me condenais. Jamais tive tanto prazer em vos escrever. Jamais senti nessa ocupação uma emoção tão doce e ainda assim tão viva. Tudo parece ampliar-me ao arrebatamento. O ar que respiro arde em volúpia. A própria mesa sobre a qual vos escrevo, consagrada pela primeira vez a esse uso, torna-se para mim o altar sagrado do amor. Como se embelezará aos meus olhos? Terei traçado sobre ela o juramento de vos amar sempre. Perdoai, vos suplico, a desordem de meus sentidos. Eu deveria talvez me abandonar menos a arroubos que não partilhais. É preciso que me afaste de vós por um momento para dissipar uma embriaguez que cresce a cada instante e se torna mais forte que eu. Muito obrigada. Então, aí o que acontece? Como que procede? Como que essa carta continua? Prossegue. O que vocês têm a dizer sobre esses dois parágrafos que lemos? Ele tenta a todo momento convencê-la, né, do sentimento dele, que é puro e verdadeiro. Porque é como alguém comentou agora há pouco, né, para deixá-la convencida e que para ela mesma se convence de que isso é verdade, ela mesma acaba se integrando sem nem precisar de muito esforço da parte dele, vamos dizer assim, né. Eu acho que aí ele tá usando, ele tá tentando convencê-la. Ele tá usando vários recursos para convencê-la de que ele gosta dela, ama ela de verdade. Sim, é exatamente isso. Então, do ponto de vista dela... Sim, por favor. Daí, o que eu tô sentindo aqui é crise de ansiedade. Só de ler essa carta. Eu estou completamente envolvida com a leitura dos textos e, assim, aí passa um monte de coisa pela minha cabeça. A opressão da mulher naquela época não é muito diferente da opressão que as mulheres sofrem hoje em muitas sociedades ainda que vivem no patriarcado, né? Digamos assim, para ser suave. Claro. E a manipulação de um homem quando quer conquistar uma mulher também não mudou muito, não. Eles fazem a mesma coisa hoje, é impressionante. É verdade. E eu não... O que me causou ansiedade foi a carta da libertina lá, né? Da Marquesa. Quer dizer, da libertina pseudo moralista, né, digamos assim, porque ela se apresentava como uma mulher moralista, né? Exato. E na alcova ela era libertina, né? Na intimidade. E como deve ser difícil uma pessoa não poder assumir a própria identidade na sociedade onde ela vive, né? Exato. Eu fiquei refletindo sobre isso. Quantas pessoas não vivem assim ainda hoje? Tá Tendo que
tendo que mostrar para a comunidade onde vive uma coisa que ela não é. Ou ele, né? Isso. Tem toda a razão. É uma carta sobre essa dor, né? Porque isso causa uma dor. E a confissão dessa libertina, no fim, essa carta vai ser a perda dela. E ela precisava contar para alguém, né? Nem que se fosse pro amigo dela, pro confidente dela, o que ela tinha feito, porque se ela não contasse é como se ela não tivesse feito nada, como se ela não existisse, né? Mas no fim essa carta vai vir a público e vai ser a desgraça dela. Então é ainda mais trágico, é muito trágico nesse sentido. Muito interessante, Rose, obrigada pelo seu comentário. E essa carta eu entendo o que você quer dizer, porque quando a gente lê a forma como o Valmont se expressa muito liberadamente, de uma maneira muito liberta, a gente imagina o quanto, para Torvel, que recebe essa carta, o quanto é impensável para ela se manifestar dessa forma. A gente entende toda a desigualdade, porque se nem a Merteuil, que é libertina convicta, pode se expressar dessa forma com tranquilidade, imaginem a Torvel, que é devota, né? Sim. Então eu assisti esse filme umas 3 vezes e agora eu vou assistir de novo para sofrer mais. Vale muito a pena. É muito bom esse filme, recomendo a todos, viu? E como eu disse, também tem a minissérie lá da Globo, que vale também muito a pena assistir, com o Selton Mello e a Patrícia Pilar. Muito boa. E, Thaís, já que a gente está comentando do filme, pelo que eu estou vendo algumas pessoas assistiram, esse trecho é um dos meus preferidos, quando ele, justamente onde a gente está, né? Que ele fala que tudo parece ampliar no arrebatamento, o ar que respira, o ar de involúpia, a própria mesa sobre a qual vos escrevo, consagrada pela primeira vez esse uso, torna-se para mim o altar sagrado do amor, que é aquela cena que assim, a gente vê o cinismo dele, né, que ele está escrevendo nas costas da prostituta, não é? Exatamente. Então é isso que eu ia revelar agora, tá certíssimo. Desculpa. Conta, por favor, não, conte a cena. Mas é porque assim, a gente sabe, né, assim, com a sua explicação, a gente lendo o livro, vendo o filme também, o filme é uma adaptação muito boa, eu gostei bastante da adaptação. É excelente. E aí você vê como ele usa dessa retórica dele tentar convencê-la a todo custo, mas são palavras vazias, porque ele tinha acabado de se relacionar com uma prostituta, estava escrevendo isso nas costas da moça, né? Então, assim, como que... E até hoje os homens fazem um pouco disso também, né? Eles usam de palavras e nos atos eles estão fazendo outras coisas, mas a palavra é bonita, o coração é só seu. Então, eu acho que é um contraste muito grande e deixa muito claro todo o cinismo dele. Assim, fica muito claro, pelo menos nesse começo, que ele está fazendo, está se declarando dessa forma, mas ele não gosta dela, pelo menos nessa parte da trama, né? Isso é o final da primeira parte, e no final da primeira parte, com essa carta, a gente realmente termina essa primeira parte falando, não é possível, ele não gosta dela. Porque o que acontece? É exatamente isso. Na verdade, essa primeira parte toda que eu vou agora fazer vocês relerem, a gente vai reler rapidamente, ela é, na verdade, uma carta escrita, e não só escrita, tá, nas costas de uma prostituta, quando ele diz, né, essa cama, essa mesa, a própria mesa sobre a qual vos escrevo, consagrada pela primeira vez a esse uso, lógico, porque na verdade é uma mulher, torna-se para mim o altar sagrado do amor. Como se embelezará aos meus olhos, terei traçado sobre ela o juramento de vos amar para sempre, né, de vos amar sempre, ou seja, esse juramento também é uma grande mentira. Mas o que acontece? Ele está justamente nessa situação, ele está escrevendo, realmente é uma carta live, tá? O que na época é muito raro, porque ele está vivendo essa noite de amor enquanto ele escreve. E aí, o pior do cinismo dele é que ele descreve a noite dele de amor com a prostituta, tá? Então vamos retomar agora. Eu queria justamente ver a opinião de vocês, sem pensar nele passando a noite com a prostituta, porque é assim que a Tourvel recebe a carta, tá? Como uma carta de amor. E agora com o olhar, que é o olhar da Marquise de Merteuil, porque o Valmont conta para a Marquise de Merteuil
que ele estava com uma prostituta, e ele acha essa história tão engraçada, tão divertido que ele fez, que ele recopia a carta e ele manda para a Marquise de Merteuil uma cópia dessa carta. E ele pede, inclusive, para a Marquise postar a carta de Paris, porque ele não está em Paris, e a Tourvel tem que achar que a carta foi de Paris. Então ele manda a carta e ele fala para a Marquesa, olha como eu sou inteligente, como eu sou divertido. E é interessante porque a Marquesa nunca comenta essa carta. Ela nunca faz alusão a essa carta. E normalmente ela comenta as cartas que ele escreve, as respostas da presidente de Tourvel. E no caso ela não vai falar nada. Ela vai se abster de qualquer comentário, ela não diz nada. E ela leu a carta. Então, a gente tem duas leituras. Interessante, porque enquanto leitores, a gente tem a visão da Tourvel, que eu ofereci agora para vocês primeiro, sem contar o que tinha acontecido. E agora a gente vai ter a visão que é a mesma que a Marquise de Merteuil tem ao ler a carta, que é sabendo da verdade. Então agora a gente sabe que ele, na verdade, está escrevendo essa carta no quarto junto com uma prostituta com a qual ele está passando a noite. Então a gente vai reler rapidamente. É depois de uma noite tempestuosa, durante a qual não preguei o olho, certo? A gente já entende melhor porque ele não dormiu. É depois de me sentir incessantemente, ora na agitação de um ardor que tudo devasta, ora na profunda aniquilação de todas as faculdades de minha alma, que venho buscar junto de vós, Senhora, a calma de que necessito e da qual, no entanto, não espero já poder desfrutar. Com efeito, a situação em que me encontro, ao vos escrever, faz-me conhecer mais do que nunca a força irresistível do amor. Claro, né? Porque ele está na cama com a prostituta. É-me difícil conservar suficiente domínio de mim mesmo a fim de trazer ordens às minhas ideias, porque ele está distraído. E já prevejo que não terminarei esta carta sem ser obrigado a interrompê-la. Interrompê-la para quê? Para ficar mais uma vez com a prostituta. Olha como é cínica a carta, né? Mas qual? Não posso eu esperar que compartilheis um dia o desassossego que suporto neste momento? Ouso crer, entretanto, que, se bem o soubesseis, a ele não seríeis inteiramente insensível. Ou seja, ela gostaria da coisa se ela soubesse do que se trata. Acreditai em mim, senhora, a fria tranquilidade, o sono da alma, a imagem da morte não levam à felicidade. Apenas as paixões ativas podem fazê-lo. E apesar dos tormentos que me fazeis experimentar, acredito poder afirmar sem medo que, neste momento, sou mais feliz que vós. Que ele está na cama com a prostituta. Mais um pouquinho. Em vão me atormentais com vossos rigores plenos de desolação. Eles não me impedem de me abandonar completamente ao amor e, no delírio que me causa, esquecer-me do desespero ao qual me lançais. E é assim que desejo vingar-me do exílio ao qual me condenais. É uma vingança. Jamais tive tanto prazer em vos escrever. Jamais senti nessa ocupação uma emoção tão doce e ainda assim tão viva. A gente sabe por quê. Tudo parece ampliar meu arrebatamento. O ar que respiro arde em volúpia. A própria mesa sobre a qual vos escrevo, consagrada pela primeira vez a esse uso, torna-se para mim o altar sagrado do amor. Como se embelezará aos meus olhos. Terei traçado sobre ela o juramento de vos amar sempre. Perdoai, eu vos suplico, a desordem dos meus sentidos. Eu deveria, talvez, me abandonar menos a arroubos que não partilhais. É preciso que me afaste de vós por um momento para dissipar uma embriaguez que cresce a cada instante e se torna mais forte do que eu. Então ele para, tem uma pausa aí, tá? Na carta. Tem um espaço. Ele para ficar mais uma vez com a prostituta. Depois ele retoma. Então eu queria, agora que a gente sabe o que acontece, que vocês falassem de novo quais são as impressões que vocês têm sobre essa carta. Agora que vocês sabem das circunstâncias nas quais ela foi escrita. Eu tô chocada com o auge da cara de pau, gente. É o cinismo absoluto, né? Totalmente. Ah. Então. Mas acho que tem uma coisa assim que, como eu não sabia, eu não vi o filme, né? Sim. Então, para mim é inteiramente novo. Então, mesmo lendo a primeira vez, né, sem saber desse da
escreveu e tudo mais, a minha sensação é que ela era extremamente falsa. Isso, eu né? concordo. Porque ela é exagerada. Quando eu estava lendo, é que era assim, gente, que falsidade. Porque é exagerada. Era a minha sensação, entendeu? Uhum. Aí depois, né, lendo assim, muda totalmente, né? Você sabendo, muda totalmente como que você vê a carta, né? Por isso que eu queria que vocês tivessem essas duas experiências, tá? Aí tentar primeiro essa experiência sem saber das circunstâncias e depois a experiência que é outra, querendo ou não. Então na primeira a gente tem uma sensação sim de teatral, né? É teatral, é uma carta teatral, ela não transmite autenticidade, parece realmente um ator que está exagerando, né? Que errou até um pouco na dose, talvez. Depois a gente até entende por que ele faz isso, mas é uma carta muito habilidosa no sentido que ela tem dois discursos e ela consegue fazer as duas coisas, porque ele está, na verdade, fielmente, né, fidedignamente, relatando, descrevendo a noite de amor que ele tem com a prostituta. E a gente consegue imaginar, quando a gente lê a carta sabendo disso, a gente consegue entender do que ele está falando. Então é uma carta, num mesmo discurso, ele está dizendo duas coisas diferentes. Vocês veem o perigo de um discurso desses? E mostra também o perigo do leitor desavisado. No caso, pra gente não tem consequência nenhuma, né? A consequência maior é pra coitada da Torvelho, certo? Mais alguém, gente? Eu queria muito ouvir. Além da cara de pau, do comentário da Renata, mais algum? Na verdade, além da cara de pau, mas a cara de pau a esse tipo de perfil é inerente, ele tem uma psicopatia grave. Isso, dá um pouco essa sensação também. Trato de psicopatia. Muito interessante. E assim, a questão também volta um pouquinho a fazer com que ela se sentisse culpada, não é? Isso. Ele vai onde ela tem a religiosidade dela de fazer o bem, de querer o bem. Ele diz, olha, você não me faz bem, você está me deixando nesse estado. Exato, não é? Está me fazendo mal. Ele estivesse cobrando dela essa agonia que sente, que ele diz sentir, né? Que ele quer que ela pense que ele sente. Então, essa cobrança dele beira a maldade. Com certeza. Ele está fazendo a maldade com ela, né? É maldoso, com certeza. Os dois libertinos são maldosos. Eles são muito sádicos, né? Eles são muito sádicos. Eles propositalmente jogam com as pessoas, cada um no seu jeito, né? Mas, assim, todo mundo com quem eles se relacionam, fica muito claro que eles querem se divertir às custas dessas pessoas, né? Exato. Então, é uma sociopatia. É cruel. Isso mesmo. Alguém posso fazer uma pergunta rapidinho? Por favor. Nós poderíamos dizer, eu não sei, é realmente uma pergunta enfim, de leiga, de total desconhecimento. Mas nós poderíamos dizer que, no caso, o autor do romance, ele está, por intermédio desses personagens, ridicularizando a noção do amor romântico, ou pelo menos como ele é veiculado em algumas obras literárias, ou não? Ainda não, porque, na verdade, como o romantismo ainda não existia, isso seria não daria ainda, porque essa expressão do amor romântico, como inclusive ela aparece um pouco nessa carta, né? Mas aqui ela é falsa, não é verdadeira. Ela vai surgir só depois. Então, quando ele escreve, ainda não é uma prática comum. Não se fala assim de amor. E o Laclos, na verdade, o amor verdadeiro, é um clichê, mas é isso, para o Laclos vai ser algo muito positivo. Ele vai falar disso como a única coisa capaz de redenção, né, que é capaz de dar uma redenção. E amor em várias formas, mas inclusive na forma da Madame de Rosemonde, que é a tia do Valmont e que gosta dele sinceramente, gosta sinceramente da Tourvel, por exemplo. Então o amor em si não é ruim. O que é para o Laclos imperdoável é a falsidade. Então, no caso, o amor falso, o amor fingido, para ele sim, isso é condenável.
Até porque o amor é o único sentimento positivo que tem, porque até a amizade entre eles é totalmente baseada em interesse. A amizade deles não é sincera, eles não gostam mesmo um do outro. Tem até alguns momentos assim que dá pra sentir que ainda tem uma tensão sexual entre eles. Eu pelo menos, eu senti isso quando eu li o livro. Então, assim, nem a amizade deles é sincera. O afeto que eles dizem ter um pelo outro é um querendo usar o outro para conseguir se divertir às custas de alguém. Inclusive, eles têm muita rivalidade. Eles têm uma rivalidade também. De fato, você está certa. Na verdade, a amizade entre eles não é sincera. Não é. Assim, ela tem uma admiração, talvez, que é recíproca. Embora a Marquesa de Merteuil diga isso e isso enfurece. No começo o Valmont ri, depois ele vai se irritando cada vez mais. Ela sempre se declara superior a ele, né? E é isso também que vai gerar a perda dela, porque no fim ela subestima o Valmont. Ela acaba subestimando o inimigo dela, né? Porque ela se acha tão superior que ela não imagina que ele é capaz de fazer o que vai fazer. Então a gente vai continuar agora um pouquinho na leitura da carta para ver a segunda parte, que é depois da pausa, depois da interrupção. Quem pode ler para mim? Oi, eu posso ler. Obrigada. Retorno a vós, Senhora, e certamente retorno sempre com a mesma diligência. Entretanto, o sentimento de felicidade se foi para longe de mim, cedeu lugar àquele das privações cruéis. A que me serve vos falar de meus sentimentos, se busco em vão os meios de vos convencer? Após tantos e reiterados esforços, a confiança e a força me abandonam de uma só vez. Se rememoro ainda os prazeres do amor, é para sentir mais vivamente o pesar de ser dele privado. Não vejo socorro para mim, senão sob vossa indulgência, e sinto profundamente, neste instante, o quanto dela necessito para esperar obtê-la. Ainda assim, jamais meu amor terá sido mais respeitoso, jamais vos terá ofendido menos. Ele é tal, ouso dizer, que a virtude a mais severa não deveria temê-lo, mas temo eu próprio vos entreter com o sofrimento que carrego. Certo de que o objeto que o causa dele não compartilha, pelo menos não se deve abusar de sua benevolência, e eu assim estaria a fazê-lo ao ocupar ainda mais tempo em vos apresentar essa dolorosa imagem. Não tomarei mais que tempo de vos implorar que me respondais e que nunca duvideis da verdade de meus sentimentos. Muito obrigada. Vocês notam aí uma diferença de tom? Tá cansado, né? Cansou. Sim. Cansou, opa, agora fica mais sereno, né? Fica mais... Olha, isso me consumiu, eu estou devastado, consumido por esse amor. E de fato ele estava, né? Sim, Eu sim. fico chocada com a cara de pau, gente. Eu não aguento isso. Olha isso, gente. Mas aí tem uma mudança de tom. Não sei se vocês percebem, ela é difícil, né, de sentir. E no filme ele não deram conta dessa mudança, né? A carta é só a primeira parte. Não tem esse retorno. E no livro a gente tem essa pausa e o retorno. E é uma carta diferente na segunda. Vocês estão de acordo comigo? Vocês percebem? Concordo. Ela é muito sutil a diferença, mas a gente já percebe menos exageração, né? Tem menos hipérboles, é um discurso um pouco mais límpido nesse sentido. E ele volta, ele diz sempre com a mesma rapidez, né? Mas o sentimento de felicidade se foi. E cedeu lugar... Oi? Sim, por favor. Desculpa eu te interromper. Imagina, Esse traço aí, dessa parte aí da carta, é mais um traço da psicopatia, é a vitimização. Ele passa a se portar como uma vítima. Sim. Como está sofrendo, já está sofrendo por causa do sentimento que não existe. Então, esse é um outro traço dos psicopatas. Quando as táticas que eles usam não funcionam, ele começa a se vitimizar para convencer a vítima. Sim, e esse traço de vítima, né, ele gostava de se colocar de vítima desde o começo, né? Ele gosta disso, de se colocar como vítima. Mas, e aí o que ele começa a falar sempre é o da privação. Vocês veem que aqui tem, cedeu lugar àquele das privações cruéis, depois aqui ele fala de novo,
é para sentir mais vivamente o pesar de ser dele privado, certo? Então o que ele está querendo dizer finalmente, o que ele entendeu após o encontro com a prostituta, né? Porque ele, do ponto de vista da volúpia, ele está satisfeito, isso é inegável. Então por que ele está se sentindo vazio, né? Por que ele está infeliz, certo? E a constatação dele aí é que, na verdade, é pela privação dela, tá? O pesar de ser dele privado. Então, ele tem aí um momento de lucidez, tá? Um lampejo, assim, de lucidez, e que vai ser, na verdade, todo o problema do Valmont. O Valmont, o nome dele, então, essa carta, ela é excelente para a gente entender a personalidade do Valmont. E apesar de gostar muito do filme de 88, mais uma vez eu recomendo que vocês assistem a ele, eu preferi a minissérie da Globo porque eu acho que ela retrata com mais sutileza a personagem do Valmont. Porque o Valmont, no nome dele, a gente tem o vale, certo? Que é a parte mais baixa do vale, certo? E o monte, o mais elevado. Ele é capaz do pior e também do melhor, do mais elevado. Ele é uma personagem de oscilações. Ele é o vale e o monte constantemente nessa obra. E a gente... Sim, por favor. Desculpa, não, mas é justamente por isso que eu acho que no final ele acaba realmente se apaixonando por ela. Uhum. Mesmo no livro você tem essa sensação, né? Mesmo no livro. No filme eu acho que fica muito mais claro no final. Mas mesmo nas cartas que ele vai escrevendo, eu pelo menos me convenci de que ele acabou se apaixonando de verdade por ela. Eu vou ver vocês agora, que eu queria só participar melhor do debate, desculpa. Mas sim, ele tem esse momento, né? Então ele por que eu escolhi essa carta para colocar no e-book? Porque é muito importante que vocês consigam entender quem é essa personagem, porque o Valmont, na verdade, é a personagem principal do romance, do livro. A gente tem a Marquise de Merteuil, mas o Valmont escreve muito mais cartas, e o Valmont está em todas as intrigas. A Marquise de Merteuil, ela está por trás. Ela não participa ativamente, só no final, da intriga com a Madame de Tourvel. Ela só participa dessa intriga na hora de ocasionar a ruptura entre os dois. Mas senão ela não faz parte dessa narrativa, certo? Então quem está em todas as frentes é o Valmont. E o Valmont, ele é o protagonista de todas as histórias. Ele é o protagonista da história Valmont-Tourvel, é o protagonista da história, da relação Valmont-Merteuil, e é o protagonista também da relação do desvirtuamento da Cécile, porque é ele que vai causar o desvirtuamento da Cécile. Então, se a gente não entende bem a personagem do Visconde de Valmont, a gente não consegue entender a carta, o romance todo. E o que a gente tem que entender é que é um personagem, a Rose falou, um psicopata, talvez a gente possa pensar nesse sentido, porque realmente é um homem que oscila muito, certamente assim, é um transtorno de bipolaridade, aí alguma coisa você caberia investigar, porque realmente ele oscila constantemente, tá? E é muito importante. E nessa carta a gente vê a mudança. A gente tem uma parte muito mais teatral, muito mais cínica, uma parte em que ele está realmente encenando. E como eu disse, é uma sociedade de aparências. A segunda carta, ela talvez não seja totalmente, mas ela parece mais sincera. Ela parece um pouco mais sincera e ela é inclusive muito menos convincente, né? Dá muito menos vontade, assim, no sentido... No começo ele tá falando, você deveria se apaixonar, as paixões são positivas, são boas. A segunda carta, ela parece... Não passa, não transmite uma boa ideia, uma boa imagem das paixões. Parece algo sofrido, algo desagradável. Não é assim que ele vai conseguir convencer a Tourvel que se apaixonar é uma coisa boa, né? Então ele está sempre nessa situação, e esse final da segunda parte, porque essa carta vai encerrar, está perto no finalzinho da primeira parte, perdão, ela é importante porque como tem essa tomada de consciência do Valmont, ele não vai fazer nada com isso, mas tem a tomada de consciência de que sem a Tourvel
na verdade, o amor físico já não o satisfaz mais. E isso vai ser um problema terrível para o Valmont. Tá? E ele vai, inclusive, tentar suprir isso, buscando, por exemplo, tentando desesperadamente ficar novamente com a Marquise de Merteuil. Porque com ele... Sim, por favor, Rose. Seria uma punição do autor ao personagem, porque a essas alturas do campeonato, se ele realmente se apaixona por ela, isso contraria toda a estrutura do personagem no final, né? Porque ele maquinou o tempo inteiro conseguir conquistá-la para desvirtuá-la. Exato. E aí, no final, ele se apaixonar por ela não seria um castigo que o autor imprimiu ao personagem? Sim, no final quem se desvirtuou foi ele. Ele sofre muito, no final você chega quase a ter pena dele, porque ele sofre muito. Pra mim fica muito claro que ele estava apaixonadíssimo de verdade. Ele sofre sim, porque ele queria corrompê-la, né? Ele queria corrompê-la, ela que era devota, e no fim é ele que acaba sendo corrompido pelo amor. Eu não sei agora quem perguntou, falando do discurso amoroso, né, como uma... Quem foi que fez essa pergunta muito pertinente sobre se não era uma paródia, assim, do amor, né, da manifestação do amor? Uma pergunta muito pertinente. Porque, na verdade, os dois personagens principais, os dois libertinos, fazem, sim, a paródia do amor, né, toda hora. Eles não atribuem importância nenhuma ao amor e eles sempre estimam a amizade. No final das contas, a amizade entre eles é totalmente falsa, ela vai ruir, e o valor de verdade era o amor dentro da história, e isso eles não eram capazes de perceber. Tá? E o próprio Valmont, o motivo todo da infelicidade dele, porque ele ama a Tourvel e ele não vai ser capaz de admitir isso para ele mesmo. Tá? Depois de tanto fingir de dizer isso para ela, tantas vezes para convencê-la, ele não assume para ele, né, que ele se apaixonou. Então, quando ele se dá conta disso, é tarde demais. Mas o que isso quer dizer também, a trágica história... Então, desculpa, muitos spoilers, né? Mas, enfim, é um pouco necessário quando a gente fala desse livro. Mas a trágica história desse romance, tá? Que é, sim, uma história de amor, mais de uma, inclusive, é que o amor não tem lugar na sociedade do antigo regime francês. É uma sociedade que não tem espaço para o amor. Por quê? Porque tinha lá um amor sincero entre a Cécile e o Danceny, um afeto que era legítimo, tá? O Danceny não queria mal a Cécile não queria mal ao Danceny, e a sociedade, por querer impor a Cécile um casamento forçado com um homem muito mais velho, né? Então não queria que elas casassem por amor, e além disso, quando ela acaba sendo desvirtuada, ela não tem mais lugar, ela não pode mais viver naquela sociedade, ela é ostracizada, exilada e jogada num convento. Então não tem espaço para esse tipo de amor. O amor mais puro que poderia ser, que seria o amor entre esses dois. E o amor entre a Tourvel e o Valmont é totalmente impossível, porque primeiro ela é casada e na época não existe nem divórcio. Então não tem a menor possibilidade deles viverem esse amor. Por mais autêntico que ele seja, por mais verdadeiro que ele seja, eles nunca poderiam viver esse amor dentro das regras, dentro das leis que aquela sociedade lhes impõe. Então, eles nunca poderiam vivê-lo honestamente, digamos assim, dentro das leis. Então, teria que ser só no adultério. E aí, quais seriam, então, as perspectivas deles? Porque eles seriam os dois ostracizados. O Valmont, ele só é aceito na sociedade porque ele é um libertino. Esse é o papel dele na sociedade. E ele pode desvirtuar mulheres. Mas ele morar com a mulher de outro, com a esposa de outro, isso é outra história. Uma coisa é ele desvirtuar as mulheres e mostrar assim para a sociedade quais são aquelas mulheres que, entre aspas, não prestam, para retomar um discurso que até hoje a gente ouve, né? Agora, outra coisa é ele viver com a mulher de outro, porque a sociedade é extremamente patriarcal e as esposas eram vistas como propriedades. Então, ele ficar com a mulher de outro, assim, né, de um momento imprevisível, né, sem data para acabar, aquilo era impensável, aquilo seria para a sociedade um escândalo, e ela não pode separar. Então, quais seriam, de fato, as possibilidades deles? Não há. Então, nessa sociedade, na verdade, não há espaço para o amor.
Essa é um pouco a moral da história desse romance, tá? Maravilhoso. E que é um romance difícil de ler. É isso que eu queria mostrar um pouco nessa carta. Não tanto pelo vocabulário, mas porque ele é muito sutil. E o autor fez questão de nunca dar as respostas. Não tem um narrador. Tem um editor que faz uns comentários, mas ele não é a voz do autor, tá? Ele é um editor que tenta falar exatamente aquilo que a sociedade quer ouvir. É diferente. Então a gente não tem mediação. Então a gente nunca tem um narrador para falar pra gente, olha, aqui ele estava mentindo, aqui ele estava sendo sincero. A gente só tem acesso às cartas que eles escrevem. E como a gente viu agora nessa carta do Valmont, eles mentem nas cartas. Então a gente não pode acreditar em tudo que está escrito. E essa é toda a genialidade dessa obra, tá bom? Toda a sutileza dessa obra. Então quando a gente lê esse romance, a gente precisa lê-lo com extrema atenção, pra gente não confundir, tá certo? Então é isso. Tem alguma pergunta? Não? Se não tiver, então a gente pode encerrar por hoje o nosso encontro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu fico feliz em debater e responder. Aí, Sim. Quem sabe agora eu consiga criar coragem para ler o romance, porque eu só vi o filme. Olha, o romance, Rose, é maravilhoso e tem uma tradução belíssima feita pelo Carlos Drummond de Andrade. É o que eu tenho. É excelente essa tradução. É o que eu tenho. Inclusive eu comprei ele num sebo. Eu acho que não deve ser tão difícil de achar, porque saiu da Biblioteca da Folha, né? A edição que eu tenho é justamente da Biblioteca da Folha. Então, por ser coleção, talvez seja até fácil de achar. Que ótimo. Também a edição, a tradução dele foi escolhida pela editora Globo, sabe? Pela Biblioteca Azul, pelo selo Biblioteca Azul. Então, dá muito facilmente para encontrá-lo mesmo na estante virtual. Thaís, eu acho que eu tenho uma pergunta. Diga. Para trabalhar. A cena que ele escreve nas costas da prostituta, no filme a gente vê a cena, né? Mas o livro, que é 100% epistolar, onde que a gente fica sabendo disso? É no momento que ele escreve para a Merteia? Exato. Foi assim? Exatamente. Ótima pergunta. A gente só fica sabendo porque ele conta, ele tá tão satisfeito com ele mesmo, ele acha tão brilhante a ideia que ele teve, ele acha genial o que ele fez. E ele quer que ela leia, e então ele conta pra ela o que ele fez, e é assim que a gente fica sabendo. E o mais interessante é que ela nunca responde. Ela não vai comentar esse acontecimento. Ela não comenta, e ela comenta tudo. E ela não se choca com muita coisa. Então a gente pode se perguntar por que ela fica silenciosa, né, com relação a isso. Será que ela se chocou? O que aconteceu? Por que ela... Ciúme. Eu acho que é ciúme também. O ciúme dele. Ela é extremamente ciumenta, né? A Merteuil, exatamente. Raiva também. Muito possivelmente. Ela ignora essa carta, nunca mais fala nada a respeito. Vocês gostaram dessa carta, enfim, desse trecho da obra? Pareceu uma obra interessante? Vocês ficaram com vontade de ler? A Rose, pelo visto, ficou? Sim, vou ler. Que bom, Ana, que ótimo. E vou assistir ao filme também, que não assisti ainda. O filme é ótimo. E não se esqueçam de assistir também, por favor, a minissérie, tá? Ela é boa, muito boa mesmo. A Patrícia Pilar faz a Marquise de Merteuil. E é uma ótima adaptação. Eles souberam adaptar para o Brasil dos anos 20, mas com todas as hipocrisias da sociedade, da elite, tá tudo ali. Que não muda muito, né? Infelizmente. Não muda. A sociedade não mudou muito mesmo. Infelizmente. Não mudou muito. Gente, em relação ao filme, alguém sabe indicar se ele está em alguma plataforma de streaming, onde assisti-lo? Alguém sabe indicar ou não? Olha, Mariana, infelizmente, assim, minha orientadora sempre fala em cópias didáticas, mas as cópias didáticas é o que é a pirataria, na verdade. Então, não tem, assim, eu assisti baixando o filme na internet. Eu não encontrei, ele é muito difícil de achar. Realmente não tá fácil. Ele esteve no catálogo da Netflix, não está mais. Às vezes, para quem tem Now,
E para quem tem a Vivo é possível alugar o filme, para quem tem essas TVs a cabo, mas se não o jeito mesmo eu acho que é baixar o filme. No YouTube não tem? No YouTube não tem. No YouTube tem toda a minissérie da Globo, mas o filme... Ah, legal. Mas a minissérie eu não vi. Pelo menos tem isso, mas é só. E é estranho não ter o filme, porque só tem ator muito conhecido, né? Todos os atores são muito famosos, então é bem estranho não ter. Mas eu acho que justamente é uma obra um pouco... ela é bem protegida nesse sentido. Ganhou o melhor roteiro, né? É realmente uma boa adaptação. Embora a única ressalva que eu tenho, a única crítica que eu tenho a fazer realmente é a representação do Valmont, que ficou, a meu ver, muito caricata. Ela perdeu um pouco a sutileza do personagem. Também acho que ele é bem caricato. Ele até faz careta, né, toda hora, então ele exagerado, não é? Isso, exatamente. Exato. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Muito obrigada por estarem aqui hoje à noite. Eu queria só pedir desculpas, inclusive, pelo horário. Ultrapassei um pouquinho do horário, mas era muita coisa para falar. E uma última coisa, queria concluir convidando todos vocês para participarem de uma aula aberta que eu vou dar na quarta-feira sobre o leitor no Pequeno Príncipe, tá? Nessa obra de Antoine de Saint-Exupéry, para falar um pouquinho se afinal de contas, se é uma obra infanto-juvenil para crianças ou se não é uma obra para adultos, na verdade. Então, qual que é o leitor ideal? Para quem que o Saint-Exupéry escreveu, afinal, o seu Pequeno Príncipe? Então, vocês estão todos convidados. Vai ser pelo Simpla, na verdade é via Zoom. Eu vou mandar para vocês o link, é muito fácil de se inscrever, tá? É muito fácil mesmo, é de graça. Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo e não vai ter, infelizmente, gravação, tá bom? Que horas? Vai ser na quarta-feira às 8h30. Então, vocês estão todos muito convidados. Espero que muito obrigada, Thaís. Imagina. Obrigada. Então, obrigada, Thaís, pela aula. Turma, boa semana para todo mundo. Boa semana, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, Thaís. Boa noite. Obrigada, Thaís. Adorei. Tchau. Eu também adorei. Adorei. Genial. Nossa, muito bom, Thaís. Que bom, muito obrigada. Fico muito feliz. Obrigada. Obrigada. Ixi.